Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre segurança, voluntariado, liberdade, desprendimento, cidadania. Uma palavra da sociedade, a emoção de uma verdade. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é vigilante, atirador esportivo, líder do grupo CACs da 3ª Região Militar. Vocês pediram, ele voltou. Bem-vindo ao programa Vigilante Felipe Vargas. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aí novamente, né? Há pedidos, né? Há pedidos. Que legal. Muito bem-vindo. É uma honra estar de volta com vocês aqui. A honra é nossa. É isso aí. Bem, Felipe, eu queria começar fazendo assim uma analogia, né? Neste momento de tanta catástrofe climática aí do Rio Grande do Sul, né, surgiu um personagem importante, né? O voluntário. Eu sei que andaste agindo aí pelas águas. Pode nos contar um pouco sobre isso? Sim, posso sim. Na verdade, eu como voluntário, né, isso começou o ano passado, né, que eu tive em Roca Salles e Mussum teve problemas lá, né, de enchente o ano passado e eu estive lá, né, cidade muito bonita que foi devastada, né, pelas enchentes, né, e então meu trabalho de voluntário ele começou ali, né, em Roca Salles e eu fiquei uma semana. Depois eu fui mais uns finais de semana com alguns amigos para lá, né, trabalhando nas casas que teve, né, problemas e tudo. E agora, o que ocorreu agora há pouco tempo em Porto Alegre, eu fiquei mais na questão dos resgates, né, ajudando o pessoal, orientando o pessoal na questão dos resgates. Nós tínhamos um grupo de amigos, né, temos um grupo de amigos, né, que fazem essa questão de resgate, bombeiros também, e eu tinha um amigo meu que ele estava com uma ligação diretamente com uma célula ali de contato com os bombeiros, desde os bombeiros voluntários até os bombeiros militares, onde quando a gente mandava, né, o preenchimento ali da pessoal que precisava de resgate, mandava para ele e ele direcionava para todas as pessoas que estavam nos resgates, né? Então, isso aí foi bem bacana, isso aí que ele fez, né? E assim, eu fiquei, se não me engano, foi no dia 3, que começou no dia 3 pro dia 4, se eu não me engano. Dia 3 de maio, isso que começou ali. Isso. Aí... Ali no dia 3 que começou, e aí começamos o pessoal começou a pedir ajuda, e mandavam a pedir solicitação ali, daí eu mandava um preenchimento, o pessoal preencher, eles preenchiam, faziam quem era a pessoa, o nome, quantas pessoas eram, onde estavam, eu mandava para ele, direcionava, e todos os voluntários e os bombeiros tinham acesso. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, né? A gente tem que agradecer, né, os bombeiros do estado de Santa Catarina. Isso é muito importante, porque eles foram fundamental a ajuda no Rio Grande do Sul. Entende? Isso aí a gente tem que... isso é bom que tu conte para nós, né? Assim, esses detalhezinhos. Assim, eles têm uma infraestrutura muito boa. Isso no dia 3 que começou toda a tragédia. No dia 3, eles já estavam... No dia 4, eles já estavam mandando mais de 30 homens. Nossa. Se eu não me engano, assim, acho que foram 30 homens mais 4 viaturas preparadas para... Foram tudo para Roca Salles, para essas regiões mais do interior, né? E foram mais de 30 homens, pessoas, bombeiros preparados mesmo para esse tipo de situação, né? E mais uma quantidade de equipamento que agora eu não me lembro qual foi, porque foi muita coisa na época, né? Mas eles mandaram equipamento para poder ajudar as pessoas mesmo, né? Eles têm um canil lá, de cães que são especializados para encontrar pessoas, desde pessoas vivas até pessoas que já vieram a falecer, né? Então, os cachorros treinados para isso, né? Eles têm uma estrutura... Veio o helicóptero deles também para cá. Eles têm uma estrutura muito... E eu percebi, assim, pela agilidade que eles têm, entende? Eu vejo... não desmerecendo aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas eu ser bem franco, né? Para esse tipo de calamidade, os nossos bombeiros do Rio Grande do Sul não têm esse preparo, né? Até porque, ser justo, né? Porque o Rio Grande do Sul, a gente não vê
Não tinha tido catástrofe isso, exato, ainda, né? desse tipo, né? Já em Santa Catarina, eles já estão acostumados já a acontecer esse tipo de situação. Então, eles são muito bem preparados. Então, em menos de 48 horas, eles já estavam no Rio Grande do Sul. Né? Já estavam no Rio Grande do Sul ajudando, né? Porque em toda, assim, acho que toda a população, quando falou em Roca Salles, que estava acontecendo de novo ali, Mussul, aquela região dali, né? Pensou, é só lá, né? Quando vê, o troço foi muito maior do que isso, né? Então, em relação a eles, é só agradecer. Tive contato com eles lá, né? Eu tenho contato com um bombeiro de lá, né? E eles sempre ajudando, entende? E a relação a mim, na questão de voluntário, né? Dessa vez eu não me aprofundei muito porque eu fiquei um pouco abalado. Foi bem pesado. De amigos que conversaram comigo que estavam dentro da água, né? Em situação bem pesada mesmo, entende? Bastante na Matias Velho ali, a galera que não saiu de dentro da água, principalmente os atiradores. Em Canoas foi né? bem complicado, né? Foi bem pesado ali. De assaltarem, né? Inclusive de sofrerem assaltos, né? O pessoal que estava resgatando, ou tentativas. Isso é até bom a gente comentar, né? Primeiro lugar, né? Tanto que a gente fala, né? Vamos chamar de controlador, né? Que é o controlador de fauna invasora, né? Que tem todo o seu equipamento. Sempre foi uma crítica muito grande sobre essas pessoas, né? Que fazem parte do meu meio, né? Que eu sou atirador, depois tem os que a gente chama os caçadores, mas é o controlador de fauna invasiva. E o que acontece? Todos eles têm barco. Todos os barcos foram para a água. Sim. Entende? Então, eles pegaram, todo mundo foi para a água. Aquelas pessoas que vocês viram ali retirando ali, vamos colocar ali que 30% eram atiradores que estavam dentro da água resgatando o pessoal, né? E a relação a saques e a roubo que teve, estava bem complicado. E, assim, relatos, sabe, da nossa galera, era que quem não tinha uma arma para se defender, né, foi roubado. Então, foi mais ou menos dessa forma que estava acontecendo naquela região. Em plena calamidade, as criaturas saltando. Calamidade, né? Teve regiões, assim, perto de locais de clube de tiro, que os caras estavam entrando mesmo, botavam a mão na porta para tentar entrar, né? E a galera, os atiradores lá, os proprietários de clube lá, né? E não entra. E daí, tá. Porque sabiam que tinha arma, eles não iam, né? Aproveitando a situação para poder pegar... Para tentar entrar, invadir, saquear, entende? E os locais, assim, dessas regiões, assim, que longe tinha o clube, longe do clube ali, foram invadidos tudo, né? O pessoal entrou para saquear. Sim, né? Depois aparece na televisão assim, né? Arma de CAC apreendida, não sei o quê, por isso que não é bom liberar tanto, né? Mas olha o que acontece, né? Complicado. Então, isso aconteceu bastante. Eu fui para Eldorado para resgatar um pessoal lá também. A gente foi, eu e mais uma equipe, né? Com 2 barcos lá. Lá o negócio estava bem feio mesmo. Lá foi bem crítico. Lá, eu cheguei a ir para lá mesmo ali, porque o pessoal estava pedindo ajuda e pediam ajuda que eles não tinham nem o que comer. Eles queriam que levasse comida e água potável, que não tinha. Só que já tinha dado, acho que uns 3 dias já, e o pessoal não tinha nem água e nem comida para poder se alimentar, né? Aí foi que muita estrutura de voluntário indo para lá. Só que lá estava bem complicado e bem crítico, justamente porque tinha muita correnteza d'água, né? Não foi que nem Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, aqui eram águas paradas, né? Mas lá não, lá tinha água pesada mesmo, né? De correnteza. Mas foi bem, bem triste de se ver, sabe? Assim, um cenário de guerra. Um cenário de guerra que tu olhava assim de assustar, né? Teve uma parte ali na Ponte Nova que a gente achou que não ia conseguir passar, né? Porque a água invadiu tudo, né? E a gente foi a gente chegou de noite, porque a gente saímos de Campo Bom, a gente teve que dar uma volta. Percorremos 2 horas para poder chegar, para atalhar, porque a 116 não conseguia... não tinha acesso, né? E daí a gente chegou de noite lá, era de assustar, sabe? As pessoas
montaram barraca na BR, assim, cachorrados, cachorro fugindo da água, então foi bem assustador mesmo. E a gente viu muito, assim, doações, voluntários de todo o Brasil. O que tu acredita que tenha movido esse pessoal? Assim? O que eu acredito? Isso é uma visão que eu já tinha percebido desde Roca Salles e Mussul, quando eu estive lá, tá? Eu acho que é uma palavra certa, uma descrença no Estado. Entende? É uma descrença, as pessoas elas começaram a não ter mais confiança mais no Estado, que o Estado vai tomar uma atitude, e por isso que elas começaram a ter essa reação. Eu me lembro que o ano passado, em Roca Salles, uma coisa que eu sempre tento ser bem justo, né? Os únicos órgãos do Estado que a gente via sempre é a Brigada Militar. A Brigada Militar, vamos colocar os soldados da Brigada, aonde nesse tipo de situação, que nem quando eu estava agora como voluntário, e antes, aonde tu dobrava tinha um brigadiano. Entende? Então, tava ele sozinho com um monte de gente, depois também com um monte de... Mas sempre tinha um brigadiano. Eu acho que eu como pessoa, eu acho que ainda a única instituição que eu ainda tenho um respeito, né, por eles seria a Brigada Militar do Estado, né? Não um respeito, vamos dizer, uma confiança, né? Seria por eles, né? Eu falo pelo meu Estado, né? Sim. Então, por eles eu ainda tenho a maior confiança, porque das 2 vezes que eu fui em local de calamidade, sempre tu vê a figura, tá ali, é eles, entende? Em Roca Salles foi a mesma coisa. Roca Salles lá, quem estava lá eram voluntários. Eram empresários que colocaram seu maquinário para limpar as ruas. Eram pessoas fazendo alimento para alimentar as pessoas que estavam trabalhando. Então, era uma estrutura assim que quando tu olhasse a estrutura da população se organizando, tu ficava impressionado com aquilo, sabe? As pessoas conseguindo se organizar sem ter a presença do Estado. Entende? Pessoas com radinho, não, assim, vai para lá, coloca ali, ajeita os caminhões aqui. E foi rápido essa organização. Exato, sabe? Assim, da noite pro dia se organizaram, sabe? E tem voluntários aqui, vamos para lá, vamos para cá. E se ajudando desde limpezas de rua, com equipamento, retroescavadeira, com caminhão, com pessoas limpando, com pessoas dando alimento, ajudando os animais. Então, assim, grupo de pessoas, entende? Todos fazendo resgate. Bombeiro civil, para quem não sabe, existe uma categoria, né, que são os bombeiros civil, né? Que são pessoas que se formam, né, para atuar no setor privado, né? A galera estava lá, sabe? Essas pessoas, elas são acostumadas a trabalhar em evento, vão para evento, trabalham em shopping, né? Não são do setor público, elas são pessoas que se formam, estavam lá, resgatando gente, salvando gente. Entendi? Isso eu falo ano passado, em Roca Salles. E não tinha briga, né? Foi a mesma coisa. E não tinha briga, né? Os grupos conseguiam se organizar e foi quase que automático, né? Conseguiam se organizar. Então, o que a gente via, assim, que se percebe-se, assim, naquela tragédia rápida, entende? Que veio aquela organização rápido, entende? E a única coisa de presença do Estado era a Brigada Militar. Tinha outra instituição. Era a Brigada Militar presente. Claro que depois vinha-se, com o tempo ali, se organizando, vinha-se, né, os órgãos públicos tomando conta numa lentidão. Só que a gente sabe que numa tragédia dessas, entendeu? Tu tem... se não haver um socorro imediato... Sim, o tempo, há consequências, né? Então, há consequências de perder a vida, há consequências de, sabe, devastadoras, entende? E isso não se vê. Entende? Isso não se vê. Se percebe que há uma lentidão, entende? Agora, a única coisa que tu percebe é o brigadiano. O brigadiano tu vê lá. Entende? Não vamos nem falar brigada militar, mas o brigadiano tá lá. Entende? Se tu olhar na multidão, assim, tu acha um brigadiano. A paisano fardado vai estar lá. Tu acha um brigadiano. Entende? Agora, qualquer outro setor do Estado, tu não vê.
Tinha uns que estavam falando até fora de horário de serviço Sim, mesmo, né? O pessoal ia eu falar, conheço, né? eu tenho amigos, nossos grupos também tem policiais, né? Tem policiais ali. Tem policial que trabalhou 24 horas e ele não estava preocupado com se ele ia ganhar, ele estava trabalhando. E já tinha perdido até a noção, já acabou o plantão dele, ele estava lá resgatando gente. Entende? Então, essa instituição, eu tenho o maior respeito por ela, entendeu? Maior admiração em relação a isso, entende? Porque tu sempre, em todas as questões, assim, tu vê que não é só uma questão, como é que a gente pode falar? Uma questão, meu trabalho. Não. Tu percebe que ele está ali, e ele está ali por uma questão... Vamos dizer que são pessoas humanizadas, né? Eu ouço muito falar que tem que humanizar a polícia, né? Mas eu falo pela nossa brigada aqui, eu vejo que eles são humanizados em relação a esse ponto, né? Então, estão sempre ali no meio da população, eles sentem a nossa dor, então eles estão sempre conosco ali, entende? Acompanhando, dando auxílio, isso eu percebo muito, entende? Agora, das outras instituições, eu vejo muita burocracia, entende? E essa burocracia que numa emergência dessa nos mata, né? De certa forma, tu já respondeu essa pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou fazer igualmente, para te complementar o que tu está dizendo aí. O governo federal, o governo estadual e os governos municipais, né, também estiveram, de certa forma, presentes aí, com instituições afins, como o Corpo de Bombeiros, policiais, militares, etc. O que faltou efetivamente na ação governamental? O que faltou? Como é que eu posso... primeiro, vamos nas instituições do Estado, né? Em primeiro lugar, isso é real, isso não é uma seriedade mesmo em relação a isso, né? Os nossos órgãos de resgate aqui do Sul, eles não são preparados para isso, tá? Até então, pode ver, Santa Catarina ela tem um preparo, que nem eu falei no começo, um preparo imenso, né? Agora aqui, eles estão preparados a fazer Operação Golfinho, tá? Atuar ali, né, na questão verão, aquela coisa toda. Até então teve uma polêmica aí, um tal dos jet ski aí, né? Que não queriam botar os jet ski dentro d'água, né? Aquela questão toda assim. Por quê? Porque aí entra a burocracia, entende? Muita burocracia em relação a essas... Eles estavam ativos, não vou, entende? Foram helicóptero da Polícia Civil, helicóptero da Militar, helicóptero dos bombeiros, se eu não me engano, de Santa Catarina. Não me recordo se aqui no Rio Grande do Sul os bombeiros têm helicóptero, mas eu acredito, né, que futuramente, se não tem agora, futuramente eles devem providenciar, né? Porque seria o dever do Estado em começar a se agilizar em preparar o pessoal daqui. Mas em relação a isso, não há um preparo para esse tipo de tragédia, entende? Mas, né, eles atuaram, né? Atuaram, isso aí não dá para, entende, tirar o mérito deles, atuaram, não da forma que a população precisava, né, mas atuaram. Em relação às prefeituras, é um ano eleitoral, foi uma descrença muito grande sobre a proporcionalidade da tragédia, entende? Em relação a isso. Ao governo federal, né, é um pouco complicado de tocar nesse assunto, entende? Porque houve diversos problemas. O governo federal, o auxílio que eles deveriam, né, nos auxiliar é com as Forças Armadas, né? As Forças Armadas foi muito criticada, mas eu vi muito militar. E não só de baixa patente, não sou soldado. Eu vi coronel arrancando os cabelos da cabeça, pelo amor de Deus, temos que ajudar esse pessoal, mas, de novo, eles barram na burocracia. Eles barram na hierarquia, entende? Na guerra de beleza, eu mando, eu não... Quem manda é o fulano, quem manda... Entende? Então, tinha milico que queria entrar dentro d'água. Não pode. Entende? E os voluntários com água até o pescoço, entende? Teve militar que entrou dentro da água, pegou, ficou doente, entende? Mas houve
A gente tem que até tomar cuidado da forma que a gente... Eu te avisei, forma né? Aonde gente... vai, a gente ancora o programa, a gente tem problemas. Vai falar sobre isso, entende? Mas para ter militares de baixo escalão, por eles estavam dentro d'água, entende? Até coronel queria que as coisas funcionassem. Mas se percebe que houve uma trancada mesmo lá de cima, entende? Se percebe que eu tive ali no meio, quem estava ali no meio, observando, vendo as coisas, sabiam o que estava acontecendo, entende? Vamos lá, vamos dizer assim, partia um sentimento muito forte dos baixos escalão, mas ao mesmo tempo do alto escalão batia uma frieza, sabe? Assim, a gente percebia que, entende, tinha uma frieza de como não tivessem nem aí, mas as pessoas que estavam lá no front mesmo estavam vendo que o troço estava fora. E quando o troço, né, o negócio estourou de vez, eles utilizaram aqueles que estavam trabalhando mesmo, né, tendo dito para eles, não, segura, não se envolve, usaram para fazer uma mídia, mas não, o exército está lá, entende? O pessoal está lá, então se percebe-se quando pessoas de alto escalão viu que aquilo ia ficar muito ruim para a imagem, tentaram utilizar isso entende? Para mostrar, não, estão lá, mas se vê que não tem um preparo, entendeu? Uma organização rápida, emergencial para esse tipo de situação. E eu fico pensando, o Estado, a estrutura que tem o Estado, eu não sei quantos helicópteros tem as Forças Armadas, mas acho que é mais de 40 e poucos helicópteros, né? E cadê esses helicópteros? Entende? Olha os barcos que tem. Onde é que estavam esses barcos? Tem o Exército Brasileiro tem um preparo para a selva, né? Exato. Para a Amazônia. Cadê esses militares? Por que eles não estavam aqui? Em menos de 24 horas. Entende? Eles eram para estar aqui em menos de 24 horas. Foi uma ausência sentida, todo mundo comentou aqui, né? No sul. Então, quem é que estava? Eram os milicos daqui. Os que já eram daqui, usando as estruturas que eles tinham, que era o que? Era os caminhão que eles tinham. Né? Tentando fazer, meio que, entre aspas, por conta, entende? Com alvarados oficiais daqui, de baixo escalão também, que estava arrancando os cabelos da cabeça, que eu sei. Entende? Que eu ouvi relatos de alguns, né, que queriam fazer alguma coisa, mas com as mãos atadas. Aí tu pega aí o exército com um monte de doação para vir, tinha doação de grandes empresários de outros países para vir. A gente não tem os aviões, o Hércules, não temos o Hércules. KC-130. Imagina, entende? Por que esses aviões não foram movimentados para isso acontecer? Então, são perguntas assim que sabe, tu fica pensando, helicóptero aos montes, tinha helicóptero da polícia que não parou, helicóptero de empresários que não parou, ficou 24 horas no ar voando. Para cima e para baixo, realmente os primeiros pessoas. Dias, né? A gente só escutava barulho de helicóptero. Exato. Em Porto Alegre. E tu via o quê? As prefeituras se debatendo, né? Problemas em rodovias, quando depois evoluiu a situação de doação para cá, problemas em rodovias, não vamos também comentar o que ocorreu, né? Mas problemas em rodovias que, pelo amor de Deus, né? Onde é que está de criar um projeto, de fazer um projeto em época de calamidade, vamos investir em verba para treinar essas pessoas, entende? Vamos investir em verba. Onde é que está o nosso governo federal? Vamos comparar, eu não gosto de comparar outros países, que outros países né? Mas vamos comparar em outros países que tem, como é que é o nome? Aquela guarda... Guarda Nacional? Não, aquele que salva de incêndio, florestal? Não, que tem que fica entre na fronteira das águas, tem um nome que eles chamam. Eu sei, mas agora não vou lembrar. Eu também não me fugiu o nome, que eles salvam pessoas, eles só treinam só para salvar pessoas. Porque o governo federal, pega esses militares aí, que ficam dentro de quartel aí, vamos montar um batalhão especializado em salvamento, vamos investir verba aqui para vir para todo o Brasil. Tu bota num avião aí em menos de 48 horas, tu já tá no local. Desce um aparato de guerra aí, bota
dá para enfiar carro para dentro desses aviões. Por que não existe isso? Para onde vai esse investimento? E daí a população ela está descrente no Estado justamente por isso, entende? Então as pessoas cada vez mais se organizando, entende? Daí o Estado depois ele fica desesperado porque vê as pessoas estão se organizando e começa a construir essa filosofia de não, é fake news, não, isso não aconteceu. Não. Pô, eu tô vendo, eu vi, eu estava ali, sabia o que estava acontecendo. Olha, em Porto Alegre, restaurantes inteiros pararam de vender comida para o público, de atender público, e só fizeram quentinha e foram levar. E tiveram restaurantes que ali acho que foi Cairu, né? Montaram barracas ali e estavam cozinhando direto ali para dar comida para os voluntários, né? Sim. Então, assim, foi uma organização rapidíssima dos civis. E tu assim, sabe qual é uma coisa que me entristece muito, que eu percebi? Como lá em Roca Salles, quando eu estava lá, aconteceu, e aconteceu aqui também, tá? Aí eu acho que o Estado, ele meio que parece que se ofende, porque as pessoas estão fazendo e eles não estão fazendo, aí eles mandam a fiscalização. Em Roca Salles, nós estávamos em Roca Salles, chegou pessoas, eu vi, isso não foi, ninguém me contou, não é fake news, eu vi. Chegou e disse, não, mas aqui, isso aqui é um lugar insalubre, vocês não podem estar fazendo comida aqui. Insalubre, as pessoas morrendo de fome. Sim, cozinhando para as pessoas que estavam trabalhando, entendeu? Ah. E agora aconteceu de novo, entende? As rodovias trancando mercadoria para vir para o estado, entende? Então, parece que bate aquele, como é que se diz, aquela ciumeira, sabe? As pessoas estão se organizando. Coisa meio de filme, assim, exato, né? não, Parecia filme de fim de mundo mesmo. Assim, então, o que eu penso no governo federal em relação ao que ocorreu? Tá, eu não consigo entender se foi de má fé ou incompetência mesmo, entende? De não permitir que as Forças Armadas atuassem como realmente podiam e deveriam ter feito, tá? Para mim, o culpado disso é as lideranças do governo federal, entende? Que trancou as Forças Armadas. Eu não culpo, eu vi muita gente culpando os militares, os milico de baixo escalão, mas eu não culpo eles, eu culpo quem manda neles. Então, não sei, entende? Se foi incompetência, né? Em relação aos municípios, os prefeitos estavam perdidos, sabe? Dava para ver que estavam totalmente perdidos, não sabiam o que fazer, porque não acreditavam, entende? O governo do estado parece que colou as placas, sabe? Ele realmente parece que ele não sabia para onde correr. E daí se desesperaram mais ainda. Quanto mais isso ocorria, mais a população se organizava. É verdade, né? Sabe? E mais as pessoas estavam se ajudando. Entende? E, então, em relação ao governo, eu vejo completa incompetência total. Sim, porque aconteceu de tudo aqui, né? Até cavalo foi pra cima do telhado da casa, quer dizer, era pânico geral, exatamente. Então não tinha, e aí era o povo mesmo. E o desespero da mídia, da mídia tentando, sabe, remendar pro Estado, dizendo que, pô, foi... Primeiro foram os bombeiros, e depois, e no fim, quem resgatou aquele cavalo foi uma ONG, né? Exato. De bombeiro civil ainda, né? Que era uma ONG de bombeiro civil, que daí tava indo resgatar, e daí teve um apoio dos bombeiros, não me lembro qual o estado, porque depois veio muita gente pra cá, né? Isso. Aí ajudaram eles a resgatar, né? Foi as Forças Armadas. A mídia tava dizendo que foi as Forças Armadas. As Forças Armadas, com os coitados, não sabiam nem que o cavalo tava lá em cima, né? Estavam dizendo que tinha sido eles, né? Resgataram. Não, mas a verdade chega, né? Porque vários voluntários do Brasil, depois que voltaram para os seus estados de origem, deram entrevistas e comentaram mais ou menos o que tu está comentando, né? Então a verdade chega, né? Demora, mas acontece. Então, né? Em relação aos governos, né? Nós não temos estaduais, nós não temos administradores. A nossa política, é complicado tocar nesse assunto, mas, sabe, a gente não temos administradores e quando esse tipo de coisa acontece, se desesperam. Até então, tá chegando muito relato porque veio muita mercadoria para cá. E o que como agora tá calmando as coisas, o que as prefeituras estão fazendo? Recolhendo essas mercadorias. Algumas prefeituras estão se apropriando de mercadorias que foi dado para o povo distribuir, e eles estão recolhendo essas mercadorias.
Recolhendo para fazer o que depois? A gente não sabe, né? Mas isso está acontecendo, né? Então, tu vê assim, ó, incompetência do Estado, do governo federal, né? Porque, pô, tem o exército, a estrutura que tem, né? E não teve essa... Em menos de 24 horas tá com os militares aqui. Né? Os militares capacitados, que a gente sabe que a gente tem. O senhor serviu, né? O senhor sabe que tem, né? E não vieram. Depois, os municípios, que os prefeitos estavam se debatendo, né? E o estadual colou as placas. Não sabia nem o que fazer. Não é fácil. Mas enquanto tu toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o João Paulo aqui de Porto Alegre, para o Getúlio de Florianópolis, Eliane de Matinhos, de São Paulo, Horácio de Cuiabá e o Vinícius de Buenos Aires. Aproveito também para informar que logo, logo estarão disponíveis a série de e-books Caminhos para a Vitória. Então, você que sairá candidato nas próximas eleições, ou você que faz parte da equipe do candidato, aguarde para adquirir. Já vou anunciar, hein? Eu também queria aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira a confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Sinduscom, há 75 anos, conectando, construindo e transformando o habitat dos gaúchos. E vocês, colaboradores, através do nosso QR Code. Felipe, voltando. A segurança patrimonial durante essa catástrofe, né, estava ali presente em diversos prédios públicos, instituições bancárias, empresas. Como é que foi essa atuação durante a catástrofe? Assim, tu tem alguma notícia que aconteceu algo fora do comum? Sim, aconteceu. Sim. Bastante. Teve colega que ficou 24 horas trabalhando na imposto, porque não teve como sair, né? Tem até agora tu me fez lembrar da situação, coitado de um colega que chegou nos grupos de vigilância, né? Que ele ficou num prédio, né? Ele ficou 3 dias no prédio, que o prédio estava isolado, e ele conseguiu ter acesso ao terraço lá em cima, né, do prédio, e daí estava passando um helicóptero, se eu não me engano, da Polícia Civil de Santa Catarina, eu acho que foi, e viram ele desesperado, né? Ele já não tinha comida, já não tinha água potável, não tinha nada, e ele ficou isolado lá. E daí começou a fazer sinal, e eles desceram e resgataram ele, tiraram ele de lá de cima, né? Mas teve essa situação que foi uma das situações mais graves que eu fiquei sabendo. Assim, imagina 3 dias sem comer, sem nada. Então ele ficou lá em cima nessa situação, né? Mas teve muitos setores aqui, sim, que... Por exemplo, esses prédios aí do centro da cidade, onde a água... Sim, teve os colegas ficaram ali. Né? Porque todos eles têm guarda patrimonial, sim, né? Sim. Ali do Banrisul, tem o Margues, tem vários prédios ali, por exemplo, no centro da cidade que são... Sim, os colegas ficaram ali 24 horas ali, É. ficaram ali 24 horas até que a empresa conseguiu um barco para poder ir lá substituir eles, mas eles ficaram isolados. E o pessoal ficou isolado justamente por isso, né? Porque no início o pessoal disse assim, não, a água tá ali, não vai chegar aqui. Não. E começaram e foram ficando. Daí... Sim, vamos ser sinceros, né? A população não acreditou. Não acreditou. Nem eu acreditei. Sim. Eu não jamais imaginei que ia ser essa proporção de água, né? E teve pessoas que aqui em Porto Alegre ficou vigilante preso no posto de trabalho, ficou lá, depois foi substituído, depois que as coisas acalmaram um pouco, né? Mas teve muito vigilante. Teve vigilante também que perdeu suas casas, né? Teve vigilante que ficou, não conseguia ir para o trabalho porque a cidade estava isolada. Então, teve bastante vigilante que ficou nessa situação, né? Mas é que nem eu sempre falo, né? A segurança, seja ela pública ou seja ela privada, né? Eu acho que é uma das últimas profissões, assim, que pode dar problema com todas, mas ela vai estar sempre ali, né? Ela é a última a sair do posto, é a última... né? Se tu tiver uma empresa, sai todo mundo, quem fica é o vigilante, né? Então, principalmente nessas situações, né? De calamidade, né? Porque quem vai cuidar do patrimônio é o vigilante. Se ele não ficar lá, se não haver alguém lá,
a pessoa de má fé, ela vai lá, ela vai tentar saquear, vai... Isso, infelizmente, né? A gente não pode viver numa utopia, né? Acreditar que não existe, né? A maldade, ela existe, as pessoas cometem... Tem pessoas que são aproveitadoras que em momentos frágeis de uma sociedade, elas vão cometer, né, uma vontade ali a favor delas e vão usar a força para isso, né? E daí esse momento que vai ter as pessoas, né, profissional treinado para estar ali preservando o patrimônio. Então eu vejo que nesse tipo de situação o vigilante tem muito mais trabalho ainda, entende, do que a rotina cotidiana normal, né? Nas ilhas aqui tem muita casa de empresários ali que precisaram de gente para cuidar do patrimônio. Eldorado também, então você tem relatos ali de vigilante que trabalhou bastante para poder preservar o patrimônio, né? Porque as pessoas, que nem eu falei, né? O crime, ele existe, né? E se tu não preservar o patrimônio, o marginal vai entrar, vai levar, vai roubar, vai depredar, vai destruir, entende? Então, por isso o vigilante está sempre presente, né? E nessa enchente ele estava, como na pandemia também, não sei se tu pode falar essa palavra, né? Mas... ele também estava presente. Trabalhamos muito, entende? A minha profissão, os meus colegas trabalharam bastante, justamente por isso, né? Então, quando as pessoas estavam trabalhando em casa, a gente estava lá preservando o patrimônio, né? Então... Felipe, a segurança patrimonial exige curso, treinamento, credenciamento e uma certa vocação também, né? E como um cidadão comum pode se transformar num segurança patrimonial? Vamos lá, então. Como a gente sabe, né, existe uma lei, né, que ela fala, né, que a Lei 7.102, né, que ela diz que quem pode exercer o serviço de segurança patrimonial é uma categoria específica que a gente chama de vigilante, né? E para te tornar um vigilante, né, tu tem que fazer um curso, né, um curso de vigilante. Ele tem a duração aí de uns 30 dias, se eu não me engano, mais ou menos, né? A duração, o que tu precisa ter, né? Como a legislação ela é muito antiga, né? Ela não pede um nível de escolaridade muito alta, né? Isso para fazer o curso, né? Mas as empresas, a maioria hoje em dia, elas pedem ensino médio, um mínimo, né? Tem ensino médio, né? Mas, para te se tornar um vigilante, tu tem que fazer o curso, né? Onde lá tu vai ter o treinamento de legislação, de questão de proteção ao patrimônio, de tiro, de técnicas de defesa pessoal, né? Para te estar apto para te exercer essa função, né? Até porque a legislação ela entende que o vigilante ele é um perito naquela função que ele está, né? Que ele vai exercer, né? Que ele é um perito para proteger o patrimônio, desde em questão de usar os meios mínimos da força, como verbal, como, né? Até o uso letal, né? Então ela entende que ele tem que estar bem qualificado. Quem fiscaliza isso é a Polícia Federal. A Polícia Federal ela faz essa fiscalização, né? Então o que acontece? A pessoa vai lá numa escola de vigilante, né? Chega na escola de vigilante, eu quero ser vigilante, né? Aí vai apresentar toda a documentação, né? Residência, comprovante de residência, né, comprovante de escolaridade, toda aquela documentação. Aí vai ter que apresentar aquela documentação que é a mais importante, né? Que é bons antecedentes, não pode ter a ficha tem que estar limpa, não pode estar respondendo nenhum tipo de processo. E toda essa documentação vai para a Polícia Federal. A Polícia Federal analisa toda essa documentação, né? Ela que faz todo esse processo para ver se a pessoa realmente é a pessoa, né? Porque aquela pessoa ele vai estar protegendo o teu patrimônio, né? Então ela tem que passar por esse processo, né? Vai para lá, depois tem que fazer o exame de psicológico, né? Passar por uma psiquiatra, pela uma psicóloga, né? Faz o exame lá e após ali 30 dias que tu conseguir alcançar com êxito aquele treinamento que tu teve,
tu tá apto para exercer essa função. E tem mais um detalhe, né? A cada 2 anos, tu faz uma reciclagem, né? Como tu faz a reciclagem, é obrigatório passar por ela. Então, todo esse processo acontece de novo para te poder continuar atuando, né? Até porque, né, nesse meio tempo, pode ter acontecido alguma coisa, né? E a legislação até hoje, se eu não me engano, agora que está em vigor, né? Que nós estamos baseados por portarias, né? É a 18.045 da Polícia Federal. E essa portaria está exigindo, ela tá mais pesado em relação a isso, né? Até então, se tu for fazer, o vigilante tá lá, se formou, ele não tinha bronca nenhuma, não tinha problema nenhum. Mas nesse meio tempo, ele deu um problema lá, né? E se envolveu com alguma coisa ilícita, né? Quando ele for fazer reciclagem, ele não recicla. Ele não vai reciclar, dependendo da situação, até a carteira dele, que a gente chama de CNV, ela é cassada. O que é a CNV, né? A carteirinha do vigilante, né? Carteira Nacional do Vigilante, né? E a CNV que tá o porte de arma dele. Ali ela tá incluso o porte de arma. Eu já ia te perguntar como é que funciona a questão do posse da arma e o porte ali para o vigilante. O vigilante, ele tá, como ele é fiscalizado pela Polícia Federal e tudo, e a Polícia Federal aprova ele em todo esse requisito que ela pede, e ele tá apto a atuar armado ou desarmado, que o vigilante em si, ele estando armado ou não, ele é vigilante, quando ele está exercendo a função dele. Então, o que acontece? Tu ganha o porte funcional em serviço, né, quando está em serviço. Então, o que acontece? Quando lá um cliente pede para uma empresa de segurança, eu quero que faça uma prestação de serviço dentro da minha empresa aqui, né? Aí vai prestar serviço dentro daquela empresa armado, né? E, em tese, se é vigilância, ele pode estar armado ou desarmado, ele é vigilante, né? O que acontece? Daí a empresa vai lá e vai analisar o perímetro dessa empresa, né? Analisar o perímetro dela e vai informar a Polícia Federal. Passa a Polícia Federal, né? Vai informar a Polícia Federal qual é o vigilante que vai atuar lá, né? Manda o número do armamento que vai estar nesse posto de trabalho, armamento, colete, né? O vigilante, ele sempre tem que trabalhar fardado, né? Uniformizado, né? Conforme a Polícia Federal exige, né? Aí o vigilante tem o porte funcional dentro daquele perímetro, né? Que foi informado à Polícia Federal, né? Então ali ele vai atuar dentro, protegendo o patrimônio e a vida dentro daquele perímetro que está designado para ele ali, né? No momento que ele for embora, ele deixa a arma no posto, né? A arma fica lá, daí a Polícia Federal exige que tenha um cofre nesse local, né? Aí tem o cofre, a arma está em nome da empresa, né? Tá em nome da empresa. O vigilante tem a permissão, né, de portar somente aquela arma de serviço ali da empresa, que já foi comunicado para a Polícia Federal, né, que está naquele posto ali. Aí, na hora de ele ir embora, ele guarda se for 24 horas, ele passa o equipamento, né, para o colega que assumiu o posto, né, ou senão ele guarda no cofre esse armamento, né. Então, a questão disso é assim, funciona. Aí ele volta para casa desarmado. Desarmado. Daí esse é uma briga, né? Interessante. É uma briga que o vigilante, ele é apto para estar armado no serviço, mas ele não é apto para andar armado. Daí, literalmente, o cara corre risco de vida, porque ele já está marcado, né? Sim, dependendo do posto que ele trabalhe, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é um estado mais tranquilo para trabalhar com segurança privada. Mas saiu do estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho relatos de vigilantes que eu conheço lá é tenebroso. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aquela região lá... Até porque muitos moram na própria comunidade, né? Exatamente. Aí são visados. Vigilante no Rio de Janeiro. Parabéns pra você. Gente, Nossa, o cara tem corpo fechado, né? Porque tá louco. Se eu for te dizer que São Paulo é pior. É pior. São Paulo é pior. É pior, Rio de Janeiro. Eu tenho relatos de vigilantes de São Paulo. Lá tem o Porto de São Paulo. Lá em São Paulo tem o Porto, né? Um dos maiores portos. Porto Santos. E eu tive colegas que me disseram que tiveram que mudar de estado porque as facções estão lá dentro, né? Sim. E daí tentam
toma uma moeda aqui, tu não viu nada, tá tudo certo, senão... E tiveram que sair do estado porque não aceitaram e as facções... Ou tu aceita ou tu morre. Ué, tu morre. E daí o vigilante sai de lá de dentro lá, deixa a arma lá dentro, vai se proteger de que jeito? Nossa. Né? Então, é uma profissão bem... como é que se diz? Alto risco. É alto risco, mas é pessoal, bem... né? Sim, mas é bem jogada, assim, não é valorizada em relação a isso, né? Mas tem um pessoal aí fazendo um trabalho bacana, eu acredito que tem uma entidade aí, que é o Vigilante me fugiu agora, Lá em São Paulo? Não, ela é aqui do estado, é o Giovanni que faz esse trabalho aqui, me fugiu o nome. Daqui a pouco tu lembra. E eles criaram uma instituição, né? É uma associação, né? E eles estão fazendo um trabalho bacana, né? Tentando mudar essa visão, né? Essa visão em relação a isso. Até agora eles ficaram bem chateados porque eles estavam quase um ano num processo dos vigilantes em escolas, né? Vigilantes em escolas e tentaram fazer um projeto para colocar vigilantes armados em escolas, né? E foi rejeitado pela bancada do governo, né? Então, a bancada do governo votou contra. Isso foi bem chato, porque as nossas escolas, hoje em dia, sabe que um ano atrás, aí, aconteciam uns problemas de invasão, pessoas causando até morte. Aí. Então, a ideia do projeto era, né, colocar pessoas com técnicas lá, armadas, para proteger essas crianças. E não tinha aqui no Rio Grande do Sul, brigadiano residente, né? Sim, tinha. Não tem mais agora. Eu não sei como é que ficou esse projeto, se existe ainda alguma coisa em relação a isso, né? Mas, mesmo assim, né? Porque ele sai para trabalhar, né? Eles não conseguem ficar 24 horas dentro daquele ambiente. Mas tinha esse projeto há uns anos atrás, né? Eu não sei se aqui continuou ou se ainda tem esse projeto. Eu acho que alguns colégios têm o brigadiano residente, Mas como é que agora eu fiquei numa... quer dizer, o cara faz o serviço armado, né? Claro que às vezes corre tudo normal, mas às vezes pode haver um incidente, uma coisa. Terminou o serviço, guarda a arma ou passa a arma para o colega e vai para casa no ônibus como cidadão, como se não fosse... E o cara aquele que houve algum atrito, alguma coisa lá no serviço, pode estar te esperando na esquina ali. Acontece direto isso. Tem que ser faixa preta, então, de repente, alguma arte tem que... porque não, meio ninja. É um Highlander. Mais ou menos isso. Drácula Forever. Assim, porque, é assustador. É assustador, É assustador. Transformers. E já aconteceu de colega ser morto, né? Claro. Ser assassinado por causa disso, né? O que o Estado... O Estado alega, né? Ele alega que, apesar de a gente ter uma profissão... Porque nós somos uma profissão de risco mesmo. Lá na Lei 10.826, ela diz, né? Algumas profissões de risco. Quando a tua profissão é de risco, tu pode tentar solicitar o porte de arma pessoal para si, né? Só que os delegados, alguns delegados, eles não entendem eles dizem que não, que o vigilante não... Só se aconteceu alguma coisa... Vamos dar exemplo. Vigilante de carro forte. Vigilante de carro forte aumenta a possibilidade dele conseguir. Né? Pelos índices de... Eles analisam os índices, né? Pelos índices de ocorrências que ocorrem, né? Por causa que, o sequestro carga. Então, lidando com muito valor, né? Ali já o vigilante de escolta armada, mas também já é olhado com outros olhos, entendeu? Então, como a discricionalidade é do delegado, ele olha com os olhos que ele convém a ele. Não existe uma lei. Existia até uns anos atrás uma lei que dizia que dava essa... Mas ela foi removida, ela foi retirada. Não me lembro o nome da lei, mas tinha alguma coisa em relação a isso, né? Mas eles não conseguem enxergar o vigilante como uma profissão. Não existe uma lei específica dizendo, não, vocês são uma categoria que tem esse direito, é de risco. Então, a gente cai no comum, né? Então, quando tu for pedir lá o porte, tu vai pedir como uma pessoa normal, né? Com a alegação, minha profissão. Aí,
E teve uma vez até que eu tentei correr atrás disso, Tinha né? que ter um deputado federal que fizesse isso, colocasse, né? Que existe um preconceito, tem alguns tentando, né? Aham. Só que existe um preconceito pelas bancadas do governo hoje, né? Pelo governo federal que está no poder hoje, que são contra, né? Tudo que é relacionado à arma, eles são contra, né? O que aconteceu uma vez que eu questionando algumas autoridades, que ele disse, foi bem particularmente para mim, dizer, olha, tá, isso ninguém vai te dizer para ti, mas eu vou te dizer, vocês nunca vão ter porte de arma porque a categoria de vocês é muito grande. Pode ser, entendi. Sim, hoje quantos vigilantes teria no Brasil? O ano passado que Mas, ô Felipe, olha só, teve aquilo que tu falou, a sociedade civil se organizou automaticamente em 24 horas por causa de uma enchente. Tu imagina um grupo todo armado. Quantos vocês são no Brasil, no Rio Grande do Sul? É isso aí. Exatamente isso por isso que eles não dão. Porque o governo em si, essa filosofia que a gente hoje vive, o governo que é contra as armas, entende? É como eu já comentei no passado, na outra vez que eu vim aqui, né? Sim. Que as pessoas que estão... Tem essa filosofia ideológica que estão no poder. No passado, eles utilizaram essas ferramentas, né, para causar um pânico ali. Um pânico dentro da sociedade para chegar ao poder. E eles conseguiram. Sim. Então, eles sabem o poder que essas ferramentas são na mão do povo. Eles perdem o controle do povo, entende? Exato. Então, a questão de armas, quando tu fala em armas, seja na mão de atirador, seja na mão de vigilante, seja na mão do cidadão comum, a preocupação deles não é a violência ou as pobres vítimas que vão, né, acontecer um problema lá. O problema deles em relação a isso, entende, é o poder que as armas elas trazem, a palavra é a visão, entende? É aquela questão de força, entende? Tu começa a igualitar poderes, entende? E o Estado, ele acredita que ele tem que estar com o poder, todo o Estado totalitário, ele acredita que o poder tem que estar na mão dele. Se tu for ter uma análise na história, né, todos os países, né, que criaram ditadura... Não, tô te entendendo, é que a gente não pode falar muito assim, né? Mas sem arma, digamos que politicamente quase foram destituídos, né? Então o que acontece num governo autoritário que ele não confia no seu povo, que quer se manter no poder, entende? Ele sabe que se o povo tem o poder nas mãos, o dia que ele fizer algo que o povo questionar, o povo fala assim, não aceito. Se o povo estiver desarmado, ele cai com o autoritarismo em cima do povo, o povo fica quieto. Se o povo tem poder nas mãos e ele tentar, aí igualita poderes, igualita força. Então, eles têm essa visão de tirar. Hoje, no Brasil todo, há um ano atrás, que até um amigo meu, Giovanni, fez uma pesquisa de quantos vigilantes eram no Brasil todo, vamos dizer assim, não atuando, mas se informado, pronto para atuar. Eram 3 milhões. Nossa, eram 3 milhões. É um exército. É um exército. Se eu não me engano, são 700 mil atuando. Trabalhando hoje, são 700 mil. Aqui no Rio Grande do Sul, quantos, não sabe? Não me lembro, eu tinha esses números, mas hoje, assim, de cabeça, eu não tem me problema. lembro. Mas 700 mil, se eu não me engano, acho que é maior que as Forças Armadas. E 3 milhões é maior que todas as polícias do Brasil. É quase um exército americano. Aí tu imagina, então, essa é a visão que eles têm, né? Trabalhar com clareza. Mas mesmo assim, fiquei feliz. Tu imagina se cada um desses 3 milhões tivesse uma arma. São 3 milhões de armas. Olha, interessantíssimo. E já que nós estamos falando sobre armas, né, e segurança patrimonial, eu te pergunto assim, esses decretos que o governo atual, né, não previu nenhuma legislação específica para segurança patrimonial, esse decreto novo, hein? Só concluindo uma frase que eu falei agora, né, para não deixar bem claro, né, como eu falei, né, são 3 milhões de armas, seria 3 milhões de armas na mão de 3 milhões de pessoas, lembrando. Preparadas. Pessoas preparadas,
pessoas que nunca cometeram crime nenhum, pessoas que cada 2 anos elas passam por uma checagem geral, entende? E não só isso, por treinamento psicológico e treinamento técnico. Então, eu não estou falando de 3 milhões de pessoas, qualquer pessoa aí. É a mesma coisa que nós atiradores, né? A gente passa por uma burocracia de papelada e de processo de treinamento para a gente poder estar armado. Então, a gente tem que entender, a população comum que não tem esse conhecimento tem que entender que essas pessoas, elas são qualificadas. No momento que tu contrata um vigilante, tu vai ter um vigilante lá, que é onde a Polícia Federal já pesquisou a vida dele, a Polícia Federal sabe quem é que ele é, entende? Ele passou por toda uma seleção para ele estar lá. Em relação à nova legislação do governo federal, o governo federal, ele não, nesse novo decreto que ele teve lá, ele não fez nada para a categoria. A única coisa que ele colocou lá é que, como teve uma redução dos calibres, que antigamente o 9mm... Eu já ia te perguntar isso, como é que está a questão das habitualidades ali dos calibres também. Essa questão dos calibres, né? O 9mm, alguns calibres, eles eram calibres permitidos. E com a nova legislação, né, a nova portaria, se tornou o calibre restrito. Inclusive, na época, o 38 e o 12, e a 12, né? Exatamente. Aí eles tornaram o 38... É restrito, não, agora na época saiu que o 38 era restrito. Nossa. Aí, quando saiu, só que tem um detalhe. O que a vigilância utiliza? 38. Só que daí eles colocaram lá dentro, eu não me lembro o artigo que estava lá, que dizia que, apesar de ser restrito, as empresas de segurança privada continuariam com o que diz a Lei 7.102, que era a utilização do 38, a utilização do 380, a utilização da calibre 12. E ali me assustou bastante, porque ali entrasse um conflito jurídico ali, né? Porque se o 38 era restrito, mas dava permissão ainda que a empresa de segurança privada utilizasse o 38, isso queria dizer que nós estávamos utilizando um calibre restrito. Claro. Se desse algum problema com a nova legislação, isso ia dar um problemão para o vigilante, porque o calibre restrito, se eu não me engano, na época, eu estava com a mente fresca quando estudei isso, mas agora eu não estou mais, mas dizia que, se eu não me engano, a prisão não tinha fiança. Então, se acontecesse alguma coisa, o vigilante tivesse que usar a arma, que entendimento que ia ter o delegado? E agora, enquadro ele por utilização de arma restrita ou não? O que eu faço? Tu entende? Não tinha uma brecha na lei ali para dar uma margem ali de... Porque era restrito, entende? Sim, e na legislação diz que a segurança privada não pode utilizar armas restritas. Então, ficou uma confusão, né? Deu uma confusão grande, né? Em relação a qualquer outra coisa, eles não mexeram em nada. A segurança privada continuou. Só que a Polícia Federal, nesse meio tempo, também fez, né? Ela criou uma portaria nova, né? Que eu tinha até comentado agora há pouco, que era 14.045. Ela criou essa portaria nova, né? Substituindo a 3233, se eu não me engano, né? Claro, veio alguns compromissos maiores para nós vigilantes, né? Aumentando a escolaridade bastante, né? De 4ª série passou para 5ª, né? Porque na legislação antiga, né? Tu tinha que ter o mínimo 4ª série para te tornar vigilante. Daí eles aumentaram para 5ª, né? Para 5ª série. Eles incluíram algumas coisas a mais, né, como questão de cassação da CNV do vigilante, aumentaram alguns compromissos para o vigilante também, algumas coisinhas assim de revista, que o vigilante pode fazer a revista agora, né, dentro do ambiente de trabalho dele, né, tipo, vamos um exemplo, nem devia estar tocando nesse assunto, aconteceu uma situação lá que o cara foi pego roubando, né? Como a gente sabe, né, o poder de polícia, ele tem só o Estado tem. Sim. Só o Estado pode ter fazer essa questão do poder de polícia. E eles colocaram lá na nova portaria que o vigilante, caso haja uma situação que ele tenha que revistar a pessoa, ele pode revistar ela, né? Não vamos confundir o que é, porque às vezes as pessoas mas lá quando eu vou na festa lá, o segurança me revista, né?
Mas lá na festa, lá, é uma normativa de um ambiente fechado, lembra? Sim. É uma diferença lá quando tu tem um comércio aberto ao público, tu não pode barrar ninguém. Tu tem um comércio fechado, onde tu cobrou o ingresso, tu cobra uma regra. Então, dentro da regra do estabelecimento lá, claro, lembrando, né, que não descumpre o que está na lei, né? Então, o que diz, né? Tá, mas como é que fica a situação assim, tipo, porque o homem revista a mulher revista a mulher, né? Isso, e segue a isso. E segue a isso, entendeu? Tá, então se tu tá num lugar e aí tem um vigilante, não uma vigilante, o vigilante não pode me intervir. Não pode, não. Aí isso é lei. Tá. Aí não pode, entendeu? Aí não pode. Mas se existe um estabelecimento lá, ó, tem que passar pela revista, é fechado o estabelecimento, cobrou ingresso, tu pagou o ingresso, tu tem que seguir os regulamentos do estabelecimento, né? Sim. Dentro do, claro. Sim, show, né? No caso de um evento privado. Isso, né? do evento privado, né? Claro que não ultrapasse o que diz a lei, né? Então, que nem a lei diz que eu não posso revistar uma mulher, né? Sim. Não posso. Então, se o estabelecimento quer que seja revistado, tem que ter uma mulher ali, uma vigilante mulher, para revistar as mulheres, né? Quer que reviste o homem? Tem um vigilante homem para revistar os homens, né? Então, tem que haver essa que no momento que tu amplia ali, né? O dever tem que ampliar o direito também, né? Nesse caso, no evento, sim. É isso. Já no estabelecimento, vamos lá, o cara entrou lá, tem um vigilante, está atuando como vigilante dentro do shopping, né? E o cara viu nas câmeras lá, botou um negócio debaixo dentro da roupa. Eu não me lembro, mas o shopping é segurança armada? É vigilante, Alguns têm armado, outros não. Nessa questão do shopping, teve uma polêmica antigamente muito grande. Shopping tem polêmica. Tem muita polêmica. Não queriam que os vigilantes andassem armados, né? Sim. Só que eu acho que é uma associação que tem dos shoppings, né? Que eles criaram uma regra, bota o vigilante, mas desarmado, né? Criaram até os Aspin, colocavam os vigilantes que não era nem chamavam de Aspin, né? Colocavam o pessoal lá. Mas aí depois o pessoal a marginalidade descobriu, começou a roubar as joalheria dentro de shopping. Aí as pessoas trabalhavam no shopping, os joalheiros trabalhavam dentro de shopping, começaram a cobrar. Aí provavelmente, às vezes, certos shoppings tu vai ver um monte de segurança e um armado perto da joalheria, sempre na volta da joalheria ali. Sim. Tem um armado, dependendo do contrato do shopping, né? Sim, ou talvez um banco, uma coisa. E daí tu vai ver dentro do banco também. O banco é obrigatório a ter. Mas essa questão dos eventos, isso acontecia muito. Então, vamos dizer que lá no shopping, agora com a nova portaria, o cara botou um negócio debaixo da roupa ali, né? Em tese, tu não pode vir revistar ele. Eu sei que eu vou revistar aqui pra ti. Né? Agora pode. Agora ele tem uma lá dentro que... o rapaz aqui, vi nas câmeras aqui, ele roubou tal coisa que tá debaixo da blusa dele. Vem cá. Claro, todo procedimento para não constranger o cara, né? Porque hoje tem aquela questão legal, é sempre bom tu saber a legislação para te não cometer nenhum... Não, vem cá, vamos conversar, o que aconteceu? Tu pode chamar ele, dizer para ele, vem cá, revistar a câmera ele. de segurança ali, detector e tal. Eu vou te revistar. Dar uma conferida. Eu quero te revistar. E revistar ele. Pode fazer isso? Pode. Antes podia? Não pode. Antes não podia. Até então, o cara podia botar as coisas dentro das calças e sair a porta fora e azar, não dava nada, né? Agora sim, claro. Lembrando sempre, né, com os vigilantes que escutarem nosso podcast aqui, lembrar bem que tem que saber a legislação, tem que saber o momento para fazer isso, tem que saber como vai fazer isso, entende? Tu não pode constranger a pessoa, tu tem que ter certeza do que tu está fazendo, entende? Tem que cuidar o que fala. Hoje em dia, a gente tem que saber de que forma a gente vai abordar uma pessoa, entende? Claro que... Até tu entrou num tema aí, há um tempo atrás deu um problema aí, eu não me lembro se foi num mercado, que agrediram aí um usuário, né? Entre aspas, né? Não sei se era... Aí eu não sei a ocorrência, então não sei exatamente se era um usuário, mas enfim. E os vigilantes, vamos dizer, mais de um até, vamos dizer, bateram no cara, né? Então me explica isso. Pode fazer isso? Não.
Não, tu não pode agredir ninguém, né? Tu pode usar a força. Tá, mas se o cara te profissional. agride, aí tu já tá saindo da tua... Ele é legítima defesa. Vamos lá, o que aconteceu nesse... Foi num supermercado, vamos citar o nome, né? Num supermercado, não cita nome, não cita nome. Num supermercado de Porto Alegre, né? Esse cara, ele já era conhecido, né, de entrar dentro do supermercado. Só que o que acontecia? Ele entrava fazer bagunça. e debochava. Entendeu? Dos funcionários. Né? Ele passava, debochava de ti, né? E foi o que aconteceu. Nesse dia, ele chegou, debochou dos funcionários, né? E começou aquela briga, sabe aquele desentendimento que tu tá me olhando, o que isso tá... E daí, nisso, a gente... Como funciona alguns supermercados, tá? Eles não querem contratar vigilante. Por quê? O vigilante é um custo. Sai É que nem eu tava... agora eu faço gestão de segurança privada e meu professor falou que dizia um cara que ele era palestrante de segurança privada, que ele dizia que cada vez que tu tentava queria poupar $1 para segurança, depois tu gastava $7. No processo. Claro, tu tinha o prejuízo de $7. Ele falava, isso é um fato real. Então tem alguns, principalmente supermercado, ele quer diminuir o custo, o que ele faz? Ele vai lá e contrata prevenção de percas, que ele coloca no currículo do cara lá. Ele pega qualquer pessoa lá, contrata, coloca prevenção de percas e coloca atrás escrito segurança. E joga o cara lá. Entende? Aí, esse tipo de pessoa, o que acontece? A pessoa que não entende de segurança privada, ela acha que tudo ela vai resolver no soco. Tudo ela vai resolver no soco. Então, o que acontece com essas empresas que elas querem poupar? Elas vão lá e contratam pessoas assim. E lá era a mesma coisa. Só que tinha um detalhe. Lá tinha policiais, tá? Na época, esses policiais eram até... Como é que a gente chama quando é? Temporário. Que estavam prestando serviço lá. Né? Não eram vigilantes. Eram eram prevenção de percas e policiais à paisana, que estavam prestando serviço lá. Né? E daí, um diferencial, tá? O vigilante, tá? Ele tem um preparo para atuar na segurança privada e o polícia é outro. O polícia, ele é um combatente, entende? Ele é um combatente, ele veio para o combate. Ele veio para neutralizar a ameaça que está sobre ele, é treinado para isso, entende? Então, é outro tipo de segurança, não são as mesmas coisas, entende? E então, tu começa a juntar, por isso que é algo muito técnico, tu começa a juntar tudo isso. Aí o cara vai lá, entra, debocha daquele pessoal que não é preparado, e aquele pessoal, não, eu tenho que mostrar que eu que mando aqui. O vigilante não, o vigilante diz, beleza, mas tu tá ciente, é o psicológico, tu tá ciente, tu não fez nada, tá tranquilo, e tu só tá observando ele, e ele pode debochar de ti, tu... de boa, firme, sem debochar dele, sem nada, porque o importante entende, a sensação de segurança, entende? Então, o momento que tu for pra agressividade, ou pro pau mesmo, pra ignorância. Acabou a sensação de segurança. Tu gerou mais insegurança, entende? Porque aquelas pessoas não vão entrar em desespero, o que está acontecendo, entende? E foi o que aconteceu lá, aquelas pessoas que tentaram mostrar força para o indivíduo que estava debochando delas. Aí, quando elas tentaram demonstrar força para o indivíduo que estava debochando dela, o cara cresceu mais, ele não aceitou. Então, foi aquele briga de ego, entende? O cara tirou uma com eles... Vou falar bem no brasileiro mesmo, tirou uma com eles, eles não aceitaram a provocação, aí chamou no rádio para a segurança externa que eram policiais que estavam lá fora, né? Os policiais foram abordar ele não aceitou e entraram numa luta corporal. Quando eles entraram numa luta corporal, o que o policial é treinado para fazer? Combater. O que o policial fez? Ele combateu. O que ele fez? Ele fez um procedimento que...
ninguém mais faz, né? Que a gente chama um mata-leão, que tu dá uma gravata no cara e tu dá um aperto existe uma técnica que certos lutadores utilizam, né? Que tu abraça o cara com uma gravata mesmo e tu aperta ele. Quando tu dá aquele aperto no cara, a circulação do sangue não vai pro cérebro e o cérebro desmaia, o cara desliga. Aí só que esse cara, se eu não me engano, ele tinha um problema de saúde, né? Aí quando ele começou a se debater e querer brigar com os policiais, o policial deu uma gravata nele e apertou ele pra dar o tal da gravata nele. Para-te quieto. Pra botar ele pra dormir mesmo. Tentou botar ele pra dormir. Quando tentou botar ele pra dormir, ele desligou. Desligou mesmo. Deu uma parada cardíaca. Parada cardíaca nele, ele acabou falecendo, entendeu? Só que o que acontece? Essa técnica não se usa mais, nem nas polícias elas utilizam isso. Sim. Entende? E daí o cara acabou morrendo, né? Aí ele faleceu e daí a polêmica, porque os vigilantes, que não sei o que, a segurança... Não, na realidade lá não tinha vigilante. Lá eram pessoas contratadas, entende? E policiais, a paisana, que acabou acontecendo esse problema. Foi isso que lá aconteceu, né? Bem, muito bom esclarecido aí. Então entendo assim, ó... A diferença da ação policial para a ação do vigilante e do leigo ainda, né? Porque, na verdade, o outro não é nem policial, nem vigilante, né? Ele quando eu digo assim, ó, vocês nunca vão ver vigilante dando soco. Se esse cara estiver dando soco, ele... tá desequilibradamente e pode sair da posição. Isso a gente vê bem, também teve aquela outra situação bem polêmica, que também não dá para falar muito, mas vou tentar contextualizar aqui. Um casal de lésbicas, você lembra disso aí? Lembro. Estavam literalmente se esfregando, se pegando, lá num supermercado, e o segurança chegou de boa, vamos parar, por favor, e tal. Ele teria feito a mesma coisa se fosse um casal hétero. Porque realmente a situação que tinha as câmeras de segurança filmando, ficou claro depois, tanto que deu ruim pra elas, não deu ruim pro cara. Não, mas podemos falar desse assunto. E aí também. O cara assim, e o segurança quietinho ali do shopping, poderia parar e tal. O comportamento não tá de acordo aqui com o shopping. Aí uma das moças foi pra cima dele. Tu estás atrapalhando o nosso amor. Tu é preconceituoso, mas gritava assim, a mil. E o cara nem se mexia. O que e aí depois ficou tudo claro que ele não tinha feito nada de errado, estava cumprindo ali o procedimento dele, e elas, no caso, daí, né? Mas ele foi demitido. Foi demitido, Mas... Esse caso aí que acontece, assim, ó, nos shoppings, né? O maior problema hoje que a gente tem na segurança privada é a questão do sucateamento, né? Hoje não há gestores. Existem pessoas formadas em gestão, só que não há uma lei específica que obrigue a ter esse gestor de segurança privada, entende? Se o shopping tivesse um gestor de segurança privada ali dentro, que pudesse, entende, ter algumas mudanças, porque, exemplo assim, o que acontece dentro do shopping? O shopping lá, o contratante lá, ele decidiu que ele resolveu fazer uma lei lá, dentro do shopping. Só que ele esqueceu que existem leis, né? Código Civil, Código Penal. E ele resolveu que ele tem que determinar lá que no shopping dele funciona de tal jeito, e é assim e pronto, né? Aí o que acontece? Quem é que vai resolver esse problema? É o vigilante. É o vigilante que vai ter que ir lá resolver esse problema. Vamos dar um exemplo que uns anos atrás acontecia muito, né? Não sei se vocês se lembram o tal dos bondinho, a gurizada nova entrava em galera dentro do shopping. Pra passear no trenzinho. O pessoal já achava que era arrastão, né? E andavam junto. O que os shopping fizeram? Eles disseram, não, eles não podem andar junto. Eles têm que se abrir, eles não podem andar em monte. Aí tu para e pensa assim, tá, mas o que a legislação fala sobre isso? Como é que tu vai proibir as pessoas estarem junto? Não, mas é que quando eles entravam era meio que assustador. Já me aconteceu de eu estar num shopping e eu olhei aquilo e falei, vou sair. Isso aí. Aí o que sobrava pra quem resolver esse problema? O vigilante que tinha que ir lá. Só que daí a gurizada é gurizada, entende? Tu chega pra gurizada e diz, tem que abrir, se aparta. Aí tu tem um diálogo bom, tu troca uma ideia legal com a gurizada, fala a linguagem deles. Eles vão, não, tá beleza, não vamos incomodar o guarda, vamos. E daí eles, né, até então, porque assim, o vigilante que ele
que ele começa a saber lidar com a população, saber lidar com o ambiente que ele tá, entende? Tu começa a entrar na mente daquele pessoa, daquele público ali, tu começa a ter um trabalho mais tranquilo, que nem a gurizada. Tu chega e fala, olha só, é o seguinte, ó, se tu continuar incomodando, eu vou começar a proibir tua entrada aqui. Entendeu? Tu vai entrar mais, vai trocar uma ideia. Não, o guarda é gente boa. Não. Então tá, aí cria-se aquele vínculo. Que nem eu trabalhei muito tempo em eventos, né? Eu trabalhava na revista, né? E daí chegava na revista, eu sempre, né? Não, olha só, assim, trocava uma ideia, conversava com eles. E as pessoas que vão pra noite, elas querem ter aquele momento de estrela, sabe? Aí tu tratava bem, tu fazia revista. Às vezes tu sempre achava alguma coisa ilícita que não podia passar. Diz, ó, seguinte, ou tu vai, sai, libera, entende? Ou não pode entrar. Aí o cara ia, não, o guarda é gente boa, o guarda é gente boa. Aí ficava amigo. E daí ficava amigo deles, então facilitava o serviço. Da gente nunca dava problema. Então, entenda-se assim, ó. Às vezes tu vê um empresário dizer bem assim, eu vou contratar segurança, mas nunca dá nada aqui, então a segurança tá sendo bem feita. Entende? Se tá dando problema, é porque a segurança é uma porcaria, né? Então, assim, ó, eu criava aquele ambiente para se manter, porque é um ambiente seguro, porque tu tem que ter a sensação de segurança, entende? Então, tu tem que criar um ambiente seguro. Agora, se eu sou um cara carrancudo, um cara brabo, que tô ali brabo, tu tem que fazer o que eu quero, porque é assim que funciona, eu vou criar um ambiente tenso. Aquele ambiente tenso vai criar um clima tenso e as pessoas que estão ali não vão ter a sensação de segurança. Não, daí o cara vai ali, toma uns goró e volta ali já irritadinho, né? Sobe o sangue. Exato, e daí dá problema, entende? Aí daí a gente volta na história das duas moças que tinham, né, a opção sexual dela lá, que elas acharam que o segurança estava sendo preconceituoso, mas na realidade o procedimento em todos os shoppings assim, dependendo da forma, que nem eu trabalhei num órgão público que é aqui em Porto Alegre, que ele é um órgão de visitação, né? Não vou falar o nome, mas é um órgão de visitação, né? Que as pessoas vão visitar. E eu vou ser bem sincero, eles iam para lá para ter relações, né, lá dentro, escondido nas escadas, escondidinho nos corredores, e isso acontece em shopping também. Por quê? Porque tem pessoas, entende, que elas acham que isso é um fetiche delas, fazer um troço, é a realidade, não adianta a gente sabe. Elas queriam chamar atenção, né, o casal, então acontece. Aí a pessoa administradora diz, não pode fazer isso. O que eu, nesse órgão que eu trabalhei lá, na realidade não é um órgão, não é um órgão público, é um patrimônio público de acesso a pessoas, né? Eu tinha que ficar o tempo todo fazendo o quê? Cuidando, indo nos locais para ver se eles não estavam tendo... Aí eu falava, opa, não pode aí, pessoal, sai daí. Iam pro banheiro, aí eu corria e peguei casais de LGBT. Sim, todas as orientações sexuais, entende? Sim. E daí eu chegava, abordava com respeito, com educação, não pode isso, não pode... Só que, hoje em dia, com essa questão política que a gente vive hoje, do mimimi, entende? É isso que está acontecendo. Tem pessoas que estão com ódio tão grande no coração, porque politicamente tem grupos que estão utilizando isso como política para dizer, existe um preconceito, aí fazem esse tipo de situações. Mas não era orientação sexual, era questão de ser um casal que estava fazendo atitudes inapropriadas, consideradas inapropriadas para o ambiente. Exatamente, né? E isso acontece E muito. O cara foi demitido, vigilante. Foi demitido, E tu olhando os vídeos, tu vê claramente que ele estava super tranquilo, super educado, Sim. né? E até nisso a gente tem uma orientação, um treinamento, entende? Em relação a isso, entendeu? Acho que a opção de cada pessoa, porque a nossa função como vigilante, a gente está para proteger, não interessa a vida de quem, a vida, o patrimônio, a integridade física, entende? A pessoa está ali se expondo, daí tu chega, não faz aqui não pode, tu vê, ou expondo, às vezes, que nem onde eu trabalhei nesse lugar, as crianças andando para lá e para cá, e daí tu chegava nas escadas do corredor de saída de emergência, tava o ato sexual lá rolando, né? E daí tu tinha que chegar e... tu vê... desculpa, tu vê, sabe? E mais, direto, entende? Só que o que acontece? A gente
A gente chama de canto, não faz isso, não sabe. Então, a gente tem todo esse preparo, como tu vê no vídeo. Ele bem tranquilo, fala baixo, conversa. Tem que entender que essa é a nossa função. Isso acontece, entende? Só que tem pessoas que... Eu ouvi um vídeo, aconteceu. Mas, se tu for a pegar aquele vigilante e perguntar para ele quantos por dia ele teve, das 12 horas que ele trabalhou, quantos ele teve que pedir para calmar com os carinhos excedidos, mas ele perdeu as contas. Mas é que tá, naquele caso ali concreto, elas queriam chamar a atenção, fizeram de tudo, e isso aí teve muita repercussão nas mídias sociais, e todo mundo defendendo o vigilante, sabe? Ficou ruim para elas, no caso, porque ficou visível que era uma coisa... Em eventos, quantas vezes em eventos eu tive que... a mesma coisa também, as pessoas bebem, né? Se alteram e acabam ficando um pouquinho mais alegre e fazendo coisas inapropriadas, e a gente até, pelo contrário, tentando remediar para não expor aquela pessoa, tentando ajudar, calma, vamos, né? Tirando de cena de algumas situações meio constrangedora, que a pessoa tá a 1000 e ela não tá nem percebendo o que ela tá fazendo, né? Me tira uma dúvida aqui. Por exemplo, um executivo, tá? Que está sobre risco, vamos dizer. Ele contrata uma empresa para botar um segurança junto com ele. É um vigilante, no caso? Sim, a gente está falando do SPP, né? O que acontece hoje? Existe a função do SPP, né? Que é o que lá nos Estados Unidos chama, que é o guarda-costas, né? O empresário, ele pode, né? Se ele se sente ameaçado, né? Tiver em risco, ele pode contratar uma empresa de vigilância, né? Onde ele vai contratar um SPP. Aí é um curso à parte. É um vamos dizer, é um vigilante especial, não é? Especializado naquela função. E então, esse tem porte de arma, no caso? Não tem também. Não. Mas ele vai fazer segurança particular do cara e não pode usar arma? Não pode. Não, na realidade, ele vai poder usar a arma em serviço. Em serviço. Em serviço, né? Então, o que vai acontecer? Tu te formou lá vigilante, né? Vigilante patrimonial, né? Patrimonial que a gente... patrimonial em geral, né? Sim. Aí existem as especificações, né? De certas... o vigilante de carro forte, o vigilante de escolta armada e o vigilante de SPP, né? Aí tu quer trabalhar no carro forte, tu vai ter que fazer um curso, né? De carro forte. Ou tu quer trabalhar na escolta armada, tu vai ter que fazer um curso de escolta armada. Tu quer trabalhar de segurança pessoal, tu vai ter que fazer o curso de SPP, né? Que daí é uma outra técnica totalmente, né? É um treinamento diferenciado. Sim. Porque tu vai estar paisana, né? Paisana que a gente chama, com roupa normal, sim, né? O armamento é da empresa também, né? Aí o armamento tu pode utilizar pistolas, né? 380, né? A Polícia Federal autoriza, né? Então, o que vai acontecer? O empresário, o senhor lá foi lá e solicitou, né? Tô sob risco, eu gostaria de um vigilante comigo, né? No período, daí tu vai dizer, eu quero 24 horas. Eu quero 24 horas, conforme o contrato que tu fechar com a empresa, né? A empresa vai fazer o quê? Vai comunicar à Polícia Federal, vai mandar os teus dados, né? Os dados do cliente para a Polícia Federal, vai mandar os dados do vigilante, que vai ser o SPP, né? Os dados do armamento que vai ser fornecido, utilizado, né? E naquele momento ele vai mandar tudo para a Polícia Federal. A escala desse vigilante, né? Dependendo da escala dele, né? A Polícia Federal autorize que daí ele vá embora com a arma. Entendeu? Porque daí tu, tipo assim, tu tá fazendo a SPP do cara, não tem onde deixar a arma dele. Claro. Tu vai fazer o quê? Voltar para a empresa, guardar no cofre da empresa para depois ir para casa. Então, dependendo do contrato, dependendo daí, ele autoriza que esse armamento fique com o vigilante até terminar o contrato. Aí o vigilante tem que andar com um contrato de serviço, né? O contrato prestando serviço para aquele empresário, né? Aí o vigilante vai fazer o quê? Ele vai, presta o serviço para ele, se for, vamos dizer, 8 horas. Não, eu quero só no horário comercial que eu tô trabalhando, né? 8 horas. O vigilante não vai sair 8 horas, ou ele vai estender um pouco a mais. Sim. E ir lá na empresa e guardar o armamento. A Polícia Federal autoriza, vai para casa. Aí ele vai para casa, no outro dia de manhã ele sai, vai até o empresário. Claro que nisso a Polícia Federal monitora, né? Ele vai sair da casa dele pro empresário, do empresário para casa dele,
no dia de folga dele, não tem que estar com ele, entende? Sim. Tem aquele procedimento todo que a Polícia Federal exige, né? Nesse caso. Se for o caso, o empresário diz, não, eu quero um SPP 24 horas, né? De noite e de dia comigo. Aí o vigilante terminou a escala dele, ele vai passar esse armamento para o próximo vigilante que entrar de serviço junto com o empresário, né? Sim. E esse vigilante ele vai permanecer o tempo todo acompanhando aonde vai o empresário. Se o empresário for viajar, ele vai viajar com o empresário. Se o empresário estiver indo para a casa dele, voltando, ele vai acompanhar o empresário o tempo todo. Ele vai andar com roupa paisana ou com terno e gravata, entende? Conforme o contrato que o empresário pediu. Ele não vai poder trabalhar ostensivo. Aí muda a situação. Sim, é uma coisa discreta. Né? Discreto. Ele tem que estar discreto mesmo. Ele não pode estar ostensivo. Né? Ele tem que estar discreto. Então, essa é a função do SPP, né? SPP. Segurança pessoal patrimonial. Patrimonial, é. Felipe. Segurança pessoal ou privada. Isso aí. Segurança pessoal privada. Como vigilante, né? Homem do povo, né? Como tu acredita que as questões de segurança pessoal e patrimonial deveriam ser encaminhadas pelos governantes para, vamos dizer, para valorizar mais o serviço de vocês, né? O que podia acontecer assim? Né? Pois é, né? Conforme aqui a gente conversou, né? Até toquei um pouco nesse assunto, né? O que eu acredito que os governantes poderiam fazer para melhorar é criar leis, né? Como tu vê, né? O vigilante não tem direito a um porte de arma, né? Ele tem toda essa qualificação e não tem direito. Ele não tem um amparo, como a situação que aconteceu aconteceu nesse shopping. Ele não tem um amparo legal, entende? Ele tem toda aquela capacidade dele ali, mas ele não tem amparo. Não existe um técnico de... Hoje tem... Eu estou me formando em gestão de segurança privada, entende? Não exigir que tenha um técnico, entende? Ali dentro dessas empresas. Hoje tu pega vamos exemplo, né? Local de banco, né? Os gerentes de banco vão ficar bravos comigo, mas... eu me recusei a trabalhar num banco uma vez, justamente porque... a responsabilidade da segurança é do vigilante, mas o gerente chega e diz, não, eu crio a minha norma, eu crio a minha regra, a lei aqui dentro é minha. Daí tu vai abordar um policial que chegou lá armado lá, que a legislação, a lei 10.826 diz para ele que ele tem autoridade de entrar lá. E daí E o policial pode entrar no banco armado? Claro, ele pode. Pode. A lei garante isso, né? O policial... E o civil que tem porte, pode? Não pode. Não pode. Daí deixa no armarinho. Daí deixa... Chama o guarda de banco. É porque assim, ó, o que acontece? O policial militar... o policial em geral, né? As polícias em gerais, elas estão enquadradas dentro da lei 10.826. Lá dentro da lei 10.826, ela diz com um artigo que o policial, ele é polícia 24 horas. O policial, na realidade, ele não tem porte próprio. A funcional dele é o porte dele. O que é a funcional? A carteira de polícia dele. Então, quando ele chega e diz, sou polícia e estou armado, ali vence a presença do Estado. Isso é o que a lei entende. Quando a presença do Estado ela se estabelece ali, entende? Ele tem esse poder, entendeu? De entrar nesse ambiente. É isso que a legislação ela entende. Exceto se a instituição dele determinou, entendeu? Que em certo local não possa. Vamos dar exemplo. Estádio de futebol. Em estádio de futebol, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles não podem entrar armados. Entende? Então, ele tem que chegar lá, passar lá pelo check-in, que eles chamam lá onde tá o comando da brigada lá, e deixar o armamento aí. Eles não podem entrar em estádio de futebol. Entende? Isso por vontade de... outro exemplo, fórum. Lá nos fóruns existe uma lei orgânica dentro do fórum, criada pelos juízes lá, entendeu? Que lá não pode entrar armado, porque eles participam de audiência, aquela questão ali para não dar o conflito. Aí eles têm que deixar a arma dentro de um cofre, entendeu? Já no ambiente civil, no ambiente comum, o porte do policial... vamos lá, a presença do Estado, a gente fala muito porte, mas para entender, a presença do Estado, ela é iminente. Se o cara chegar e dizer...
Sou policial, pronto. Ali se estabelece a presença do Estado, estabelecendo a presença do Estado, e ele pode entrar naquele ambiente. Então, o que acontece muito dentro dos bancos, né? O gerente chega e diz assim, não, aqui não entra o cara armado, tá? Só que, né, a lei diz que ele entra. Aí o vigilante está lá na linha de frente, né? E o policial chega e diz assim, eu sou polícia. Ele é obrigado a se identificar, né? Sim. Quando a gente fala se identificar, é pegar a funcional dele e apresentar. Aqui, sou polícia, sou policial fulano de tal. Aí, o que o vigilante tem que fazer? Libera a entrada dele, entende? Aí tem gerente que diz, não, mas e se aquela carteira foi fácil? Mas se talvez, mas se isso, mas se aquilo? Aí o que acontece, né? Alguns policiais, eles têm aquele sentido, não, beleza, tá tudo certo, tá, não vou. Mas se o policial quiser firmar, quem é que vai responder? É o vigilante. Por quê? No fim, o policial pode prender o vigilante. Pode. Por quê? Porque a legislação diz que a responsabilidade da segurança é do vigilante, não do gerente. Entende? Então, o que acontece? Aí o gerente diz assim, ó, não, eu determinei tal coisa. Se chega um polícia casca-grossa ali, prende o pé e diz, não, vou te prender, e daí o gerente, não sei de nada. Então, isso acontece muito. Isso já deu até em notícia, né? De vigilante sendo comandante preso. da nave. Legalmente seria. Legalmente seria. Tu tá andando voando num avião, quem manda o piloto. Sim, por isso que não existe esse amparo do Estado, de criar, entendeu? E o militar, vamos dizer, da Marinha, do Exército, ele também tem esse direito? Aí o senhor me pegou, entende? Eu só sei da polícia, entende? O militar eu já não sei. Que situação tu diz, assim? Que situação tu tá pensando? Não, tô dizendo, por exemplo, chega um militar da Marinha e só sou da Marinha, estou armado. Aí eu já não sei lhe responder. Eu acredito que ele tenha. Eu não sei se ele tá na ativa responder. E tal, não eu sei. acho que não. Acho que não, desculpa. Eu não sei lhe responder, mas eu acho que sim. Eu acho, você acha porque, na verdade, porque se o policial pode... se ele pode o mais, né? Pela regra do direito, se ele pode o mais, pode o menos, entendeu? Então, militar... porque na realidade... Eu acho que sim, eu não vou dizer... Tu não achou, tu também tô indo pela uma lógica. Por quê? Né? Porque o Exército, ele se enquadra no artigo Forças 144 da Constituição. Tá? Né? E lá na Lei 10.826, ele fala que todos que estão incluídos na 144... Né, que são os polícias que tenham. Então, eu acredito que sim, entendeu? Eu acredito que sim. Mas eu não posso dizer, não, pode. 100%. Entende? Mas civil com porte... Não, civil nem não. Pensar. Não, civil não. Até porque o civil, ele tem que cumprir alguns requisitos que a Polícia Federal, ela exige, né? E um dos requisitos que ela diz é que tu não pode estar armado em um local fechado com aglomeração de pessoas. Então, dentro de um banco, já qualifica com uma aglomeração de pessoas lá dentro, né? Então, isso já não pode beber, não pode estar com medicado, não pode deixar arma em qualquer lugar, tem que estar portando. Então, o civil, ele tem uma... É aquela questão que a gente sempre fala, o civil, ele tá sempre sob pressão, né? Se tu não... Então, o que eu vejo, assim, das autoridades, que eu não vejo um amparo dentro da segurança privada, entendeu? Essa que é a grande questão. Diz que nós saímos todo dia e matamos um leão por dia, né? O vigilante mata 3. Entende? Então, que nem aquele memezinho que diz, né? Mata um leão por dia, desvia das antas e cuida para não pisar nas cobras, né? Então, é mais ou menos assim que o vigilante vive, né? Porque ele tem que se virar nos 30, tentar para não perder o emprego, né? Porque a gente não somos um policial, um concursado público que chega e diz, não, eu vou fazer o que tem que ser feito e acabou. Entende? Se tu chega para um gerente de banco e diz bem assim, não, eu não vou fazer isso, não, pode recolher ele, pode mandar embora. É assim que funciona, entende? Aí tu pega gestores que não tem de nada, entende? Sim. E não existe um amparo na lei que vai amparar o vigilante em relação a isso. É que nem, o vigilante tem todo esse poder para fazer isso daí, entende? Qualquer um chega ali, pum, nele. Mas por exemplo, agora o vigilante atua no banco, atua em órgãos públicos, em museus, enfim, diversas, até em lojas, né? Sim.
E essas instituições ou essas organizações não é obrigado a ter um cara que determina as coisas, o cara que é o cara da segurança, vamos dizer. Exatamente. Isso que não há uma obrigatoriedade, entende? Que e esse que é o grande problema, que começa o sucateamento, né? Tu pega órgão público aí que eu conheço, tu vai ver quem é o responsável pelo contrato da segurança. Ele nem sabe o que é um CC, que ele nem sabe o que é segurança, não entende nada, não sabe. Eu trabalhei em órgão... Às vezes é um gestor de RH que não tem a menor noção de segurança. Não tem noção de segurança nenhuma, entende? Tu vai perguntar alguma coisa, tá, mas o que é isso? Ele não sabe. Entende? E a mesma coisa que as empresas privadas. Chega numa empresa privada, o cara é lucro, e ele quer saber de reduzir isso, reduzir aquilo. Entende? Não existe dentro das empresas e dentro dos órgãos públicos uma educação de segurança. Entende? De chegar, um enfrentamento que assim, tu muito... passa, tu vai barrar o cara na portaria. Ô, tudo bom? Por gentileza, o seu crachá? O senhor é funcionário? Sou funcionário, trabalho há 20 anos aqui. Tá, o senhor tem o seu crachá? Não usei crachá, não é tu que vai me impedir de entrar com crachá. Aí o vigilante tem que ter o psicológico muito bom. Ah, beleza. E aí deixa ele passar. Aí o malandro lá longe que tá analisando aquela empresa ali, porque o marginal, ele tem seu grupo de inteligência, né? E vê, olha lá, tu viu, né? Como é que é fácil de entrar lá? É só chegar lá e dar uma gritada com o Vig que ele vai liberar. E isso acontece. Teve uma onda uns anos atrás em São Paulo de invasão de condomínio. Os caras se vestiam de entregador de gás, se vestiam disso, de carteiro, e entravam e invadiam. Por quê? Porque muitas vezes o vigilante... Não existe uma educação de segurança para aquelas pessoas que estão ali naquele cotidiano, e daí elas acham que não, ele tá com preconceito comigo, ele tá com isso comigo, e daí o vigilante se sente acuado, e ele começa a cortar certos procedimentos de segurança, que é muito importante, porque não existe uma segurança 100%. Existem barreiras que tu cria de segurança, entendeu? Que vai dar a sensação... Minimizar o problema. Exato. Vai dar a sensação de segurança e minimizar o problema daquele local. E daí o que acontece? As pessoas que estão lá, elas não colaboram para que aquilo funcione. Sim. Aí tu chega na empresa, vai trabalhar, o cara, eu não tenho que te apresentar documento nenhum, como é que eu sei que se o cara é funcionário mesmo? Sim, entende? Sim. Aí o cara, eu sou o marido da fulana, trabalha 20 anos ali, eu vou lá, vou buscar minha esposa, e o cara vem que vai me pedir nessa cancela. Cara, são palavras que eu cansei de escutar. O cara chega na porta do banco e diz assim, tá achando que eu sou ladrão? Eu vou entrar, acabou. Se é um bandido, passa. Entende? Então, são coisas assim, tu imagina psicológico, sabe? E nós, vigilante, há um grande problema psicológico mesmo, entendeu? Não vamos falar, mas existe um índice muito grande de aquela palavra que não dá para falar, entende? De devido que acontece essa vivência tensa, constante. Exatamente, porque daí tu tá com medo de perder o emprego, tu tá com medo entende, de atuar mais rigidamente. Aconteceu uma vez comigo, eu tava trabalhando num posto, a mulher entrou na contramão, correndo, eram duas saídas, né? Era uma entrada e era uma saída. E a mulher entrou na contramão, né? Entrou na contramão na cancela e foi. E o caminhão vinha vindo de lá, e o caminhão tirou fora, e eu gritei com ela, ei! E daí gritei com ela, ela voltou, disse, a senhora tá na contramão, a senhora quase bateu no caminhão. Se eu não grito e ela não para, entende, dá ré, tinha batido de frente, ia dar os dois de frente, né? Aí, quando ela voltou, o que ela fez? Ela foi lá dentro e se queixou de mim. O vigilante gritou comigo. Né? Então, assim, é uma briga de ego muito grande. Não existe, entendeu? Uma orientação de chamar uma empresa, chamar uma reunião e explicar, entende? A segurança, ela serve para isso. A segurança, entende? Explicar para o funcionário que a importância de apresentar um crachá, a importância da identificação, porque a segurança começa ali, da identificação dele dentro daquele local, entende? Claro. Isso é um problema muito grande, né? Que não há uma criação de lei dos nossos governantes para ter esse reconhecimento. É mesmo que a carteira de vigilante. Quem nos cede a nossa carteira de vigilante, que é a nossa funcional, é a Polícia Federal. Ela não é considerada como um documento. Como é que um órgão federal que cede um documento, se eu apresentar, tá aqui meu documento. Não, isso aqui não é documento. Né? Então... Complicado. É complicado.
Bom, Felipe, eu queria deixar aqui um profundo agradecimento à tua disponibilidade de estar aqui conosco, a pedido, né, Martina? A pedido. Os nossos teleouvintes aí pediram a tua volta aí, então estamos te trazendo de novo aqui para conversar com a gente. Espero trazer novamente aí para nós. Se pedirem, quem sabe ele volta de novo. Não, e sem pedir também. Eu acho que o Felipe sempre traz muita conhecimento e contribuição aí para nossa audiência, né? E deixo aí o microfone à tua disposição aí para tua considerações finais, alguma coisa que tu gostaria de dizer e não disse, enfim. Eu quando começo a falar, quando eu começo eu meio me tranco assim, mas depois quando eu me solto, eu não paro mais, né? Então, mas eu fico muito feliz que o pessoal gostou de me escutar, né? A próxima vez, né, caso queiram de novo, eu estou à disposição, né? A segurança privada tem um vasto conhecimento aí, tem uma gama muito grande de informação, né? É bacana de falar sobre isso. Eu estou há 9 anos nessa função, gosto muito, muita experiência, passei em muitos setores da questão patrimonial e tenho um amor imenso por essa profissão. E quero agradecer novamente pelo convite, né? É isso. A gente que agradece muito. E nem falamos que ele é atirador esportivo. Podíamos ter quase que dar um outro programa, né? Já. Mas vai ficar pro próximo. Sim, vai ficar pro próximo, porque o tempo urge. Obrigado, Felipe. Valeu. Sempre é muito boa a sua contribuição aqui pra gente, tá bom? Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Pessoal, se você ficou até esse momento no canal, então tá naquela hora de curtir, compartilhar e se inscrever, claro. Até semana que vem e muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade.